Liverpool terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões em primeiro lugar. Lamine Yamal impressionou novamente com seu jogo. Dembélé fez um milagre ao marcar um gol astuto contra o goleiro alemão de Stuttgart, evitando a expulsão do passageiro. E o drama? No jogo Manchester City, Guardiola novamente perdeu a face, mas a equipe conseguiu se recuperar e ganhar 3 pontos. Falamos sobre isso e mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Certifique-se de dar o seu like real para que possamos continuar trabalhando sem folgas. 5.000 curtidas no novo vídeo hoje, amanhã no YouTube. Mantendo nossa tradição, os idosos não permitirão que você minta. Desejo-lhe um bom apetite e uma boa visualização. O Arsenal estava ativamente procurando um novo atacante, mesmo antes de Gabriel Jesus sofrer outra lesão. Quando o brasileiro foi expulso e Kai Havertz começou a transmitir momento a momento, ficou claro que sem um novo atacante, os canhões teriam dificuldades para terminar acima do Manchester City. Sem falar no título, Mikel Arteta sugeriu publicamente que precisa de sangue novo, mas infelizmente a administração ainda não trouxe ninguém para ele. Com apenas 2 dias restantes para o fim da janela de transferências, os artilheiros finalmente se animaram. O Arsenal tem acompanhado Benjamin Sesko do RB Leipzig há bastante tempo, mas não o contratará agora. Segundo informações, o Arsenal não desistiu de Sesko, mas a transferência só é viável no verão por 75 milhões de euros. E agora mesmo, como afirma a fonte, os londrinos estão prontos para comprar não apenas um atacante central, mas também considerar opções entre os wingers eficazes. Por exemplo, eles estão interessados em Matheus Cunha de Wolverhampton e Nico Williams, do Athletic de Bilbao. Só que Cunha recentemente renovou seu contrato, e ele é crucial para os Wolves na luta pela sobrevivência, e ninguém vai deixá-lo ir. O contrato de Williams possui cláusulas de rescisão de 60 milhões de euros. De fato, o Nica, para ser gentil, está fora de forma. Apenas 1 gol e 3 assistências em 19 jogos da La Liga. Além disso, isso não é culpa do esquema ou dos parceiros. Via uma sequência de jogos de Nick, ele não oferece agilidade, ou avança em linha reta, sem astúcia ou qualquer ideia. Ele está longe de ser o jogador visto na Euro. No momento, não é útil para o Arsenal, mas Ollie Watkins do Aston Villa é. Watkins, do Aston Villa, pode ajudar imediatamente os Gunners na luta pelo título. Fabrizio Romano relatou que o Arsenal fez uma oferta oficial para a transferência do atacante por 60 milhões de libras, mas o Aston Villa recusou. Tudo porque Watkins agiu diretamente na véspera da partida decisiva da fase de grupos da Champions League. Mas hoje, as negociações certamente serão retomadas, então aguarde por mais detalhes. Lionel Messi está muito feliz no Inter Miami. Excelentes relações com os companheiros, amizades no time, boa relação com o dono do clube Beckham, uma cidade hispânica e clima agradável. E em Paris, como o argentino contou, ele não gostou nada do clima. Em resumo, Léo não tem do que reclamar. Miami planejava renovar o contrato de Messi, com razão, pois o recém-chegado revolucionou a Major League Soccer, atraindo muitos novos fãs para o campeonato. A frequência dos jogos aumentou em toda a liga. Mesmo não nos jogos do Inter, isso ainda está ligado à transferência de Léo. O campeonato mundial está crescendo nos Estados Unidos da América, e por isso o Inter e todos os clubes da Major League Soccer querem muito mantê-lo. Só que o Inter nunca se tornou um lar para Léo. Ele ainda sonha em voltar para Barcelona. David Beckham afirmou que Messi não pretende permanecer em Miami depois de encerrar sua carreira. Léo planeja voltar para Barcelona, mas pode fazer isso antes mesmo de pendurar as chuteiras. É por isso que ele hesita em renovar o contrato. Recentemente, foi noticiado que Léo está prestes a assinar um novo acordo, com todas as partes já tendo concordado com os termos. Só que oficialmente ninguém nunca anuncia isso. Tudo porque Messi cogita retornar ao Barcelona. Neste contexto, a família inteira pede a Léo que esqueça as ofensas passadas e faça isso. As crianças e Antonello desejam morar na Catalunha. Então é bem provável que vejamos KB com Messi em uma base regular e não em direitos de aluguel. Encerrar a carreira no clube de toda a vida após o Mundial é provavelmente a melhor saída. Real Madrid está travando uma verdadeira guerra contra o judiciário espanhol. As reivindicações realmente podem ser justificadas, por exemplo, porque os árbitros espanhóis apitam excessivamente e permitem que equipes como o Getafe transformem o futebol em um teatro. O tempo de jogo limpo na La Liga é o menor entre as principais ligas. Mas não é isso que o Real quer mudar. Slivoshi acredita que os árbitros são parciais contra eles. Quão justos são os juízes mostra a estatística de penaltis. Nos últimos 4 anos da La Liga, o Real tem o melhor saldo de penaltis, mais 27. O perseguidor mais próximo, Barcelona, tem apenas mais 9.
E ainda assim, Florentino Pérez está insatisfeito. Precisa de mais. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Loza, falou sobre isso. Florentino se sente vítima no que diz respeito ao julgamento. Há um ano, em Sudoscarave, ele me chamou de lado e disse que precisamos solucionar o problema do caso Negreira. O Real perdeu muitos troféus por causa dos árbitros. Lozan também contou que Pérez ofereceu a ele para chamar árbitros ingleses para ajudar. A mesma coisa é relatada pela publicação britânica. Florentino quer que árbitros ingleses trabalhem em jogos da La Liga. De fato, eles trabalham perfeitamente, sem escândalos de qualquer tipo. Não faz muito tempo que tivemos que anular o cartão vermelho de Michael Oliver no jogo do Arsenal. E Oliver até foi aconselhado por VAR a não expulsar Miles Lewis Skelly do campo. E há muitos episódios semelhantes, porque o sistema não é perfeito e os juízes são ainda menos perfeitos. Surpreendentemente, as pessoas erram. E se na Espanha começarem a trabalhar árbitros ingleses, isso dificilmente mudará alguma coisa. Em suma, uma bobagem de Pérez, embora seja uma bobagem. Possivelmente, Floyd mesmo não acredita que os juízes espanhóis sejam tão ruins, ou que exista uma conspiração contra o Real. E eles estão constantemente pressionando os árbitros apenas para que eles cometam erros sistematicamente a favor, ou pelo menos, favoreçam o Real em 50% dos casos. Parece que há faltas ambíguas na área de penalidade. Neymar mudou-se do Al Hilal para o Santos para ganhar forma e retornar à Europa o mais rápido possível. A informação de Florian Plettenberg foi confirmada pelo próprio Neymar, não menos autoritário. Está se recuperando para restaurar habilidades técnicas e físicas que foram prejudicadas devido à ruptura do ligamento cruzado do joelho. Em Santos, Neymar receberá apenas 100.063 euros por mês, uma quantia insignificante. Na Arábia Saudita, no mesmo período, ele ganhou cerca de 8 milhões de euros. Isso significa que o brasileiro aceitou uma redução de salário de mais de 40 vezes. E agora ele vai ganhar por mês aproximadamente o mesmo que o valor total do seu inventário no Counter-Strike. E embora Neymar não fique em Santos, ele planeja levar alguns amigos para lá, que, como descobrimos, são tão importantes para ele que uma vez serviram como motivo para sua transferência de Barcelona para Paris Saint-Germain. De acordo com a Universo Online, Neymar insiste que o Santos deve fazer mais algumas contratações estelares. Ele pede à administração Paul Pogba, Sérgio Ramos e Thiago Silva, em plena forma. Recentemente, ele mostrou como se exercita na academia e mantém a forma. O espanhol não pensa em encerrar a carreira e certamente pode lidar com o nível da Liga Brasileira. Thiago Silva, 2 anos mais velho que Ramos, já atrai o interesse do Fluminense. Após sua transferência, o time mudou e iniciou uma série invicta de vitórias. Neymar também parece ter notado os movimentos de Silva. A desqualificação de Pogba está próxima do fim, com retorno previsto para março. Mas, claro, é melhor assinar o contrato com antecedência para se adaptar à equipe. Vários clubes, incluindo a Premier League, estão de olho nele e, segundo rumores, Pogba planeja retornar ao topo. Então, não tenho certeza se ele aceitará a oferta do Santos, que não é exatamente rico. Se o salário é a principal preocupação de Pogba, então ele deveria ir para a Arábia Saudita. A lenda do Manchester United, Louis Saha, insiste que os Diabos Vermelhos precisam de Pogba. Gostaria que Sam Yu escrevesse mais um capítulo. Ele pode rapidamente se tornar um dos melhores do time. Quando em forma, poucos jogadores no mundo conseguem fazer o que ele faz. Se Paul Pogba estiver disponível, eu ficaria feliz em vê-lo de volta no United. O Manchester United realmente poderia usar um jogador no meio-campo capaz de ditar o ritmo do jogo e fazer passes por todo o campo. Kob Mainu e Manuel Garta são, claro, mestres, mas mestres de um tipo diferente. Steven Gerrard, após a queda no Aston Villa, foi para a Arábia Saudita. O jogador lendário e treinador bastante mediano disse que gostou muito do projeto ambicioso do Al Ittihad. Além disso, a equipe pertence a um fã do Liverpool e prometeram a Gerrard que trariam alguns ex-jogadores dos Reds, como Georginio Wijnaldum, por exemplo. Jordan Henderson também queria trabalhar sob a liderança de seu exemplo para a juventude, mas não por muito tempo. Aparentemente, as ambições de que Steve G falou não impressionaram e Litvek não conseguiu nada, nem mesmo no nível local, sem mencionar os torneios internacionais. E tudo isso com uma equipe bastante forte. Além de Wijnaldum, Moussa Dembélé e Domarai Gray também estavam à disposição de Gerrard, além de um jovem talento de Roma, Zal Costa. Na última temporada, Al Ittihad terminou em 6º lugar, nesta está indo para o 12º. Os fãs do time não enchem o estádio até o fim, mas só assim reclamam do treinador. Steve, especialmente, irritou com palavras de que ele intencionalmente realiza treinos tardios para não perder os jogos do Liverpool.
Rumores indicavam que Gerrard estava prestes a ser demitido do time, e ontem ele de fato deixou o clube. Mas, como Ben Jacobs explicou, a questão não tem nada a ver com a relação com os fãs ou a posição na tabela do torneio. Gerrard pediu à administração para ser liberado de suas obrigações por motivos pessoais. Gerrard pode continuar colaborando com a Arábia Saudita, disposto a assumir um cargo para participar do desenvolvimento do futebol local. Steve provavelmente ficou desapontado com sua carreira de treinador, que não decolou após um grande sucesso local no Rangers. Mas eu não apostaria minha carreira nisso. Talvez ele ainda possa retornar à Inglaterra. Encontrar um emprego pode não ser tão fácil. E aqui está outra notícia da Arábia Saudita. Aston Villa está vendendo John Duran para Al Nassr por 75 milhões de euros. Duran já foi para o exame médico, mesmo tendo estado no banco em Masheville ontem. E Bonifaça parece que vai ficar em Bayern depois de tudo. Chegaram a um acordo com Victor, mas a negociação estagnou nos momentos finais, pois queriam Duran com mais intensidade. Ir para a Arábia Saudita no 21º ano é uma escolha extremamente duvidosa. Já estou esperando as histórias emocionantes sobre como convenceram John das ambições de Al Nassr e a grandeza de Ronaldo. Ben Chilwell se encontrou em uma situação indesejável. O defensor, vencedor da Liga dos Campeões na temporada, só jogou na Copa da Liga por apenas 45 minutos. No verão, Chilwell foi expulso do clube, mas não conseguiu encontrar uma nova equipe, ou provavelmente estava atrasado. Mas as chances de convencer Enzo Maresca a seu favor, como vemos, eram poucas. O jogador está sofrendo no banco, mas um atleta desse calibre deveria estar em campo, mesmo em condições adversas. Mesmo após várias lesões e em estado debilitado, Ben ainda seria útil para quase qualquer meio-campista da Liga Nacional de Futebol. Porém, a ausência de Chil nas partidas desde o verão preocupa alguns clubes. De acordo com as informações, o defensor não tem mais possibilidades de transferência nesta janela. Ele recusa opções da Arábia Saudita ou Turquia, e por isso Ben ficará na reserva até o próximo verão e só então mudará de clube. Chilwell vale 20 milhões de euros se acreditar no Transfermarkt, ou seja, o jogador é definitivamente valioso. Chelsea está disposto a liberá-lo por um valor baixo, mas ninguém o contrata. É curioso, dado que o Chelsea ele está pressionando o fullback de todas as formas. Mas claro, estou exagerando. Ainda não chegamos aos métodos de Juan Laporta. Basta observar os vazamentos salariais de Frankie de Jong e agora Laporta assumiu Ansu Fati. Segundo o Diário Sport, os catalães insinuaram de várias formas ao agente de Fati, Jorge Mendes, que ele deveria buscar um novo clube para seu cliente. Os blaugranas querem que Mendes convença Fati a deixar o Barcelona, mas Fati ainda não está convencido. Segundo a mídia espanhola, ele ignora até mesmo aqueles próximos que o aconselham a desistir de seu sonho de se tornar uma lenda do Barça. Devido a lesões, a carreira de Fati no Barça não seguiu o previsto, e agora o clube tenta desesperadamente se livrar do jogador. Os blaugranas ainda esperam assinar com a estrela do ataque nesta janela de transferência. Se não der certo com Marcus Rashford, eles tentarão alugar Jeremy Doku do Manchester City. Verdade, ninguém dos insiders explicou por que o belga deveria sair do City. Ao contrário de Rashford, Doku frequentemente entra em campo, ou pelo menos faz parte da convocação. Mas o que você vai fazer com esse Lamine Yamal? O rapaz que acabou de terminar a escola simplesmente está destruindo seus concorrentes no campo. Desta vez, a Atalanta sofreu com as habilidades do jogador criado em Barcelona. Suas ações impediram os de Bérgamo de avançar diretamente às quartas da Liga dos Campeões. A Atalanta entrou em campo decidida a ganhar, era imprescindível para o time. A derrota teria complicado muito a situação da equipe de Gasperini. E ela? Muita coisa aconteceu no primeiro tempo do jogo, especialmente em relação à pressão dos jogadores do Barcelona. Às vezes, os catalães nem sabiam como passar a bola para seus defensores. A Atalanta pressionou-os tão bem. Lamine Yamal foi o único com quem tiveram problemas. Gasperini não tinha uma resposta eficaz contra ele. Os jogadores da Atalanta não conseguiram parar os avanços do jovem ala do Barça. Não importa o que você fizesse, ele sempre estava um passo à frente. E foi Yamal quem primeiro decepcionou os italianos que chegaram. Rafinha passou a bola para Lamino, na borda da área, que driblou a defesa com facilidade e levou a bola até a linha de gol. Isso poderia ter sido o começo do fim para Bergamasco e um belo ponto para Barcelona nesta fase da Liga dos Campeões. Afinal, ela disputava o primeiro lugar, pois o Liverpool perdeu de forma surpreendente em casa. Mas os catalães podem terminar o jogo sem fazer algo que agrade os fãs na arquibancada dos visitantes? O goleiro polonês ou a defesa sempre surpreenderão o adversário. Em suma, a troca de passes entre Chita e Yamal terminou com 4 gols marcados e um empate no placar.
O ponto conquistado não permitiu ao Barcelona subir para o primeiro lugar. E Atalanta também não conseguiu se alegrar com esse resultado. Devido ao empate, a equipe de Gasperini caiu abaixo da posição que esperava. E no final, ninguém ficou satisfeito, exceto talvez os torcedores neutros. Não houve empate combinado entre Stuttgart e Passage. Os parisienses marcaram no 6º minuto. Bradley Barkley brilhou e Luiz Henrique mostrou por que precisa de tantos pontas nesta partida. O passageiro marcou 4 gols, todos contra atacantes como Hat-Trick, Koeman, Dembélé, além de um gol e assistência para Bradley Barkley. Desiré Doué também teve uma assistência impressionante, passando a bola sozinho para a cabeça de Barkley após um escanteio. Certamente aprecie este momento. Se você perdeu, a revisão do jogo está justamente na nossa TV. Lá estão todos os jogos da Champions, incluindo os dele. Deixarei o link na descrição e no comentário fixado. E respondo imediatamente a pergunta que está no ar. Não vimos o Iti Kvaratskhelia na partida? Por algum motivo, Stuttgart avançou para pressionar. Os alas princípios velozes adoram o comportamento do adversário. Um passe diagonal bem sucedido, simplesmente isso. O Paris Saint-Germain tem um ataque tão bom que não precisa de muito para levá-lo ao extremo. Dembélé, que teve problemas com Luiz e Drake durante a temporada, arrastou os príncipes para os playoffs. Ontem, Sman se destacou. Seus chutes foram precisos, passes bem executados e seus adversários não reagiram ao seu drible veloz. O grande destaque da noite foi o esperado. Enquanto isso, no jogo entre Bavaria e Slovan, tudo parecia estar decidido antes do apito inicial. A única questão era quantos gols os muniquenses iriam marcar e se o número chegaria a 2 dígitos. Os vermelhos estavam determinados. O plano era fazer no mínimo 8 gols para garantir uma boa posição nas quartas de final. E a da escalação foi apropriada. Kane, Müller, Polise, Sanitel e Quimé cuidem da defesa. Agressivos sim, mas ainda perderam a bola. Muito modesto em momentos e gols, considerando as expectativas. Vitória de 3-1, agora teremos que lutar nas oitavas de final. Milan conseguiu derrotar modestamente o Dinamo Zagreb ontem com um placar de 1-2. Hassaneri e Presejo, com Seizal, trouxeram de volta aquele caráter de luta que a equipe de Pioli tinha. Mas o jogo nunca realmente aconteceu. Nem mesmo a concepção é visível. Na Fontec, ela estava lá, só que não havia tempo nem as opções adequadas para sua implementação. O Milan agora depende apenas das explosões individuais de seus jogadores. Sim, o Real Madrid joga muito da mesma maneira, mas até os madrilenhos têm mais conteúdo tático, além de uma classe superior de jogadores de futebol. Então, por enquanto, as perspectivas de longo prazo de Conceição parecem duvidosas. O Inter avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões, mesmo sem vencer a fase de grupos. Como Simon Inzaghi calculou tudo, o Inter poupou esforços e energia, e isso é correto. Nerazzurri tem uma equipe experiente. E a Série A é mais importante que a Champions League. Inzaghi usou ativamente a rotação, até permitiu-se colocar a metade do segundo time contra o Bayern. Nessa partida, os farmacêuticos sofreram seu único gol na Liga dos Campeões. Um desempenho incrível por 8 rounds. Ontem, o 3-0 na temporada. Lautaro Martinez marcou o terceiro gol. O argentino enfrentou dificuldades na competição, mas encontrou sua forma e começou a liderar a equipe. O Liverpool terminou em primeiro no seu grupo da Liga dos Campeões, mas não teve uma passagem perfeita. Ontem, perdeu para o PSV Eindhoven por 2-3. Mas sem reclamações para Slot ou para a equipe, o terceiro time entrou na Premier League, os Reds foram fortes e os jovens James McConnell e Slot aprovaram. O treinador planejava alugá-lo, mas reconsiderou após o jogo. Mas a principal performance foi de Amara Nalo. O defensor saltou para o campo no minuto 78 e já no minuto 77 recebeu um cartão vermelho. Um excelente começo, nada pior que Léo Messi na seleção argentina. Agora espero que Nala tenha o mesmo sucesso na equipe, como Messi teve com a Albiceleste. O PSV Eindhoven estava bom ontem. Outra equipe holandesa, Feyenoord, que já surpreendeu o Mönchengladbach e a Baviera, derrotou o Lille por 6-1. Além disso, em Roterdã, eles marcaram 3 gols contra, 3 autogols de cal. O Real Madrid também teve problemas com o Lille antes, mas ontem eles derrotaram facilmente outra equipe francesa, o Lyon. Brest falhou em interceptar 3 bolas. Ótimo jogo de Rodrigo e Mbappé. Parecia que Kylian tinha recuperado sua melhor forma e estabelecido uma boa relação com os parceiros. Outra super bomba, mas não, apenas um jogo terrível do francês. Obviamente, ele não queria marcar. Gubil perdeu momentos 100%. Ele poderia ter feito um hat-trick se não fosse pela realização.
e como se ele não tivesse voltado ao antigo regime de Madrid. Não se espera esse tipo de jogo do favorito da Bola de Ouro, afinal o Manchester City ainda vai jogar nos playoffs da Liga dos Campeões. Embora houvesse um cheiro distinto no Etihad. E não apenas com o Pep. Uma hora antes do início, um quiosque com mercadorias do clube pegou fogo, bem em frente à fachada do estádio. As apresentações de Kusanov, Reis e Marmash foram canceladas. Havia risco de incêndio no Etihad, mas felizmente não ocorreu. O quiosque foi totalmente queimado. Para os fãs do City, foi uma tragédia e um sinal de que a equipe seria eliminada da Liga dos Campeões. De fato, o início da partida contra o Bruges foi difícil. Um monte de momentos do primeiro tempo e um gol perdido no intervalo. E uma pausa, após a qual Pep Guardiola novamente arrancou os cabelos. E não haveria nenhum retorno, se não fosse pela mágica, a mágica de Kušića. Um gol nada tático do croata. Eu elogiei Mateo Dreblin várias vezes, a qualidade dele é o que importa. E ele jogou. Ele passou pelo centro do campo e fez um golaço no canto inferior. Uma maravilha. Como sempre, assista em nossa TV. E depois aconteceram os gols mais posicionais de Guardiola e Xavier. Pep, exultante, esmagou alguma caixa, pulou e quase rasgou suas roupas. Fico em dúvida se para o treinador é melhor ir aos playoffs ou ser eliminado. Afinal, há tanto estresse pela frente e parece que ele realmente precisa de ajuda, ou aliviar parte da pressão que se acumulou no campeonato, ou melhor ainda, tirar umas férias. Sério, eu já estou preocupado não só com a saúde mental, mas também com a saúde física de Guardiola. Vamos resumir os resultados da fase de grupos do novo formato da Liga dos Campeões. Gostaria de destacar a loucura que foi a última rodada com 18 jogos simultâneos. Houve tantos gols que o Flash Score simplesmente caiu, e o multicast não conseguiu mostrar todas as bolas. Watkins não marcou, e o placar está empatado em 2-2 a 1 minuto. O futebol virou um dilúvio de gols. Chamar de maratona assistir a 18 partidas de futebol só pode ser feito com muita força de vontade. Você não vai se entediar, mas a magia que torna o jogo emocionante se perde. Um resumo difere muito de ler um livro inteiro ou assistir a um filme completo ao invés de apenas os destaques. Ou, se preferir, como um molho sem o prato principal. Mas graças ao novo formato, temos várias equipes inesperadas de uma vez. No playoff, Lille deu um salto para o 8º. Nas eliminatórias, o muito simpático Brest joga com recursos mínimos, o não tão rico Celtic e o direto Bruges. Infelizmente, esses resultados têm desvantagens. Já nas oitavas de final, podemos ver a eliminação do Bayern, Manchester City ou Real Madrid. Eles estão organizando 2 pares com o Celtic. O passageiro pode se encontrar com o Liverpool ou Barcelona nas quartas de final. Em suma, o verdadeiro épico. Aguardamos a sexta-feira e os biscoitos. Por hoje é isso. Valeu por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é Kirill Casta. Essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e para você, João, amigos.